Boa noite a todos. É uma alegria para nós sempre, poder contribuir. Como a Renata colocou, hoje iniciamos um novo ciclo de estudos. Por que ciclo? Porque damos início ao livro Vinha de Luz. Um livro este também, que foi psicografado pelo Chico, nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. Livro que contém também, como Palavras de Vida Eterna, 180 capítulos. Então, ou seja, 180 mensagens psicografadas pelo Chico, de mensagens que Emmanuel traz, seja do Evangelho de Mateus, seja do Evangelho de João, de Marcos, seja do Evangelho de Lucas, seja das cartas psicografadas, ou seja, as cartas que Paulo, assim, escreveu aos Coríntios, aos Romanos, qualquer carta de Paulo. A leitura de hoje, a primeira mensagem, é do Evangelho de Mateus, o capítulo 24, versículo 15. O título da leitura de hoje, que Emmanuel coloca, quem lê, atenda. Uma passagem que Jesus assim disse. Mas para iniciarmos, como disse, esse estudo, nós vamos fazer aqui a leitura do prefácio do livro, que foi psicografado pelo Chico em Pedro Leopoldo no dia 25 de novembro de 1951. Então vejam bem, Emmanuel trouxe essa mensagem através do Chico, quando o Chico ainda morava em Pedro Leopoldo, no dia 25 de novembro de 1951. E a leitura, esse prefácio, o título que Emmanuel trouxe é Brilhe Vossa Luz. E assim ele vai trazendo essa reflexão para nós. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado, durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho.
celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação, nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Então, Emmanuel, já no prefácio deste livro, um livro este com 180 capítulos, 180 lições, podemos dizer reflexões de total compreensão do Evangelho de Jesus ao nosso entendimento na atualidade, conforme Emmanuel aqui colocou. E a primeira leitura, que é o primeiro capítulo, com o título de Quem lê, atenda, nesta mensagem de Mateus, no capítulo 24, versículo 15, que Jesus assim disse: quem lê, atenda. Nas entrelinhas, para a gente compreender um pouco, quem lê, atenda o quê? Né? Nós estamos falando de uma proposta, ou como Emmanuel colocou, de um convite do Evangelho a todos nós. Um convite a que sentido? Podemos dizer que é um despertar da nossa consciência, né? Um acordar para a realidade da vida ou para as questões espirituais, conforme Jesus, na passagem do Evangelho, vai dizer para a gente buscar o tesouro do reino dos céus em nós, ou seja, trabalhar as questões que são realmente essenciais. Então, Emmanuel, nesta leitura, vai dizer assim, que assim como as criaturas, em geral, todos nós, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. O que ele está colocando em relação a frutos do pensamento? Porque André Luiz vai dizer que o pensamento ele plasma, o pensamento ele cria. Então vamos analisar quais são esses frutos do nosso pensamento. O que nós estamos criando com os nossos pensamentos? A grande questão que a espiritualidade nos traz, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é se eles podem nos influenciar. A resposta é sim, e de ordinário eles vos dirigem, de tal maneira que eles nos dirigem por causa dos nossos pensamentos. Se a gente começar, conforme Jesus traz, fazer a vigilância desses pensamentos e elevação moral nossa através da oração, para fugir dessas influências, nós vamos começar a perceber esses frutos que Emmanuel traz do que nós estamos criando para nós, do que nós estamos trazendo para nós. E ele ainda continua assim, frequentemente, dizendo frequentemente para todos nós, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo. Ele diz que são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas, que condigam com recreio pernicioso, ou seja, recreio na escola não é o momento de brincadeira, é o momento de descontração. Então, ele diz que o recreio pernicioso, esse momento de brincadeiras perniciosas, ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Aí, ser indiferente com aquilo que realmente é necessário para nós. Podemos trazer, conforme Paulo, o apóstolo, vai dizer, as coisas que não são lícitas, mas a gente ainda se vincula a elas nesse processo pernicioso. Raríssimos são os leitores
nós, enquanto caminhamos na busca da construção do Evangelho, que buscam a realidade da vida. E qual é a nossa realidade da vida? Qual é o caminho dessa realidade? Como construir este caminhar nessa direção dessa realidade? Na pergunta 115, no Livro dos Espíritos, Kardec assim questiona, vamos colocar assim, que ele questionou os amigos espirituais. Dos espíritos, ou seja, nós, uns terão sido criados bons, outros maus? Acha que Deus criou o espírito mau? Por mais que a gente percebe que o mundo ainda é um mundo, vamos dizer assim, desregulado, tem muitas pessoas ainda criando frutos do pensamento mau ainda, vamos colocar conforme Emmanuel coloca, a resposta que os Espíritos nos trazem é: Deus criou todos simples, ignorantes, iguais em si. Né? Isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Isso é uma questão de progredir, constante, conforme Emmanuel aqui está colocando, nesse propósito de ir construindo aos poucos a nossa caminhada evolutiva, buscando essa realidade da vida. Né? E aí Emmanuel diz assim, que o próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Às vezes a gente vai pegar uma passagem do Evangelho e a gente vai deturpá-la, ou a gente vai trazer ela de acordo com a nossa capacidade de entendimento e não conforme a real colocação que Jesus nos traz. Né? Então, ele diz que o próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos, para aquelas pessoas que ainda não trazem a verdade que Jesus nos coloca, situações de observações pouco dignas, né? Pouco esclarecidas. Quantos olhos passam por ele? Ou seja, quantas pessoas leem apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos? A gente às vezes se pega numa questão pequena, num jeito de interpretar. Por exemplo, tem uma passagem que Jesus, caminhando com os discípulos, havia um animal morto na beira da estrada, já estava numa condição fétida, né, com mau cheiro. Todos começam a falar que fedor que tem esse animal, que catinga que estava esse animal. E aí Jesus para diante dele, começa a observá-lo e diz assim: quão belos dentes tinha esse animal. Se a gente trazer essa reflexão para dentro do Evangelho, e a leitura de hoje é quem lê atenda, ler não é só a mensagem, é a gente perceber o outro. Porque Jesus está nos convidando, Emmanuel coloca aqui nas entrelinhas, para a gente perceber o outro, sem julgamentos, sem apontamentos, porque Jesus vem dizer que se a gente ainda tem esse olhar para o outro, do cisco que está no olho dele, conseguindo enxergar esse cisco no olho dele, mas não perceber a trave que há no nosso, nós ainda estamos, conforme Emmanuel colocou anteriormente aqui, imprevidentes em relação ao próximo, em relação à mensagem do Evangelho. Porque a construção do Evangelho não se baseia somente aqui na leitura. Porque o convite de Jesus a todos nós é: se der de comer, se der de beber, se visitar um doente, se visitar alguém na prisão, a mim o fizeste. Então, a proposta que Jesus, que Emmanuel vai nos trazer neste livro todo, várias das leituras, é o nosso despertar da consciência, para dizer, e nas entrelinhas, acordar para a vida, a nossa realidade, conforme Emmanuel trouxe anteriormente. E aí ele vai dizer que, a fim de espalhar sensacionalismo e perturbação, nesse sentido de continuar fazendo o equivocado, observando no outro só as coisas que ele ainda traz, que precisam melhorar, como todos nós trazemos, né? Ele diz assim: alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio. Qual que é o trabalho alheio que ele coloca?
a confiança, a força que tal pessoa está construindo nela, a capacidade que ela está em desenvolver as suas qualidades, como todos nós somos convidados. Só que todos nós esbarramos numa grande questão, e é o que Paulo vai trazer para nós na Epístola aos Romanos, no capítulo 9, versículo 25, quando ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele diz assim ainda: acho, olha só, acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Vejam bem, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Nas entrelinhas, o que ele está colocando? Eu quero, mas a minha vontade ainda não é suficiente. Ou conforme lá na pergunta 642, Kardec questiona: para agradar a Deus, resguardar a nossa posição futura, basta não fazer o mal? A resposta é não, é fazer o bem no limite de vossas forças, porque sereis responsáveis por todo o mal de não haver feito o bem. Então Paulo aqui está colocando: quando quero fazer o bem, acho então que essa lei está em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, se eu não faço o bem, ainda estou fazendo o mal. O mal mora conosco ainda. Então nós precisamos despertar, conforme Kardec traz nessa leitura 642, o limite das nossas forças. Praticar esse bem no limite das nossas forças. E aí Paulo ainda diz assim: porque no tocante ao homem interior, ele está dizendo o espírito imortal que nós somos, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, eu sei que existe uma lei na minha consciência, eu sei que existe uma lei na minha mente. Ele coloca-se nos meus membros, mas vejo, na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, contra a lei que existe na nossa mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Quando ele se refere a membros, ele está falando de um corpo, só que nós somos um ser espiritual, habitando momentaneamente um corpo. E ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele pergunta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí ele diz por que o pecado ainda habita nele. Porque que quando a gente precisa fazer o bem, mas ainda não tem força o suficiente, ou ainda não tem essa construção dentro de nós, e ainda se dá as questões do pecado dentro de nós ainda, ele vai trazer essa reflexão sobre o velho homem, ou seja, isto é, o ser espiritual com os hábitos arraigados a serem transformados. Nós, conforme Paulo fala, precisamos despertar para o homem novo, o homem consciente de uma lei divina dentro de si, que vai lhe cobrar pelos seus equívocos e trabalhar para a sua caminhada, construindo esse caminhar novo. E aí ele diz assim: ainda realiza o mal que não quer. Por quê? Porque o homem novo que queremos ser já não está maduro o suficiente. Ou seja, deseja o bem, mas não transformou totalmente os hábitos nocivos, ou seja, as questões do ego ainda. Isso se dá porque uma coisa é nós desejarmos o bem, outra coisa é realizá-lo. Uma coisa é a gente ter vontade de praticar o bem, a outra é a gente realmente buscar praticar. E nesse contexto que Emmanuel está trazendo, quem lê atenda, a recomendação de Jesus, assim diz Emmanuel, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante, ou seja, que ainda traz questões a ser vencidas dentro de si, traz
sabendo que ainda está vivendo o homem velho e precisa construir um homem novo, conforme ele coloca, e animalizado, Emmanuel coloca assim, represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas, olha a reflexão que ele nos traz, o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. Que espírito de religiosidade é esse? Nós despertar para o homem novo. Trabalhar, conforme Emmanuel aqui está colocando, a leitura séria dentro de nós. A percepção correta desse proceder que Paulo aqui está colocando. Então, quando Paulo diz que se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, ele está dizendo que quando eu, ou seja, quando nós, ser espiritual que todos nós somos, ainda identificado com o ego, trazendo à tona as questões do homem velho, do ego sobressaindo, o pecado habita nele, ou seja, o pecado habita em nós. Realiza o mal que não quer, né? Realiza o mal que conscientemente já não deseja, mas o pecado ainda habita nele, ele ainda não construiu o bem dentro de si, por isso que ainda está vinculado ao mal proceder, nesse sentido ainda. Ok? Em outras palavras, como ainda não transformou totalmente os sentimentos negativos ou as más tendências, conforme Kardec coloca, ou não desenvolveu suas virtudes, né? Ainda não transformou esses sentimentos, acaba por realizar o mal que não quer. Nós não queremos, mas ainda nos comprazemos a esse mal. E aí acaba que vai realizar o mal, porque não ainda vivencia o bem. Então, ao invés de identificado com a essência divina, ou seja, com a lei divina dentro de nós, com a lei da nossa mente, que Paulo coloca, seu desejo e suas realizações serão no sentido do bem, quando assim proceder. Mas quando não, estaremos ainda vivenciando esse pecado dentro de nós. E aí Emmanuel termina esta leitura dizendo o seguinte: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, nós estamos encarnados neste mundo com um propósito de evolução. Na pergunta 115 aqui que nós colocamos, voltando a ela, Kardec vai dizendo aqui, a resposta dos amigos espirituais, é que a cada um de nós foi dada determinada missão, com o fim de esclarecê-los, ou seja, essa missão com o fim nós temos de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. João, no Evangelho, traz a seguinte passagem: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ou seja, a partir do momento que nós passamos a conhecer essa verdade, saber que dentro de nós existe uma lei, e nós só somos infelizes, conforme a leitura no Livro dos Espíritos traz, quando dela nos afastamos, nós vamos perceber que todo o caminho equivocado foram escolhas que nós fizemos e que cabe a nós voltar para o caminho correto, buscando desenvolver em nós essas questões que o Evangelho nos proporciona para nos aproximar de Deus, conforme a leitura coloca. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Conforme a leitura no Livro dos Espíritos fala, quando afastamos da lei de Deus, nós somos infelizes. Se a gente for lá na passagem que Jesus traz do Evangelho sobre o filho mais novo, na parábola dos 2 filhos, quando ele narra que um pai tinha 2 filhos, e o mais moço ou o mais novo
pediu a parte que lhe cabe e foi para o mundo viver suas aventuras, vamos dizer assim, fez suas escolhas vivendo dissolutamente em terras longínquas, afastado da sua essência espiritual. Todos nós, às vezes, por escolhas, nós fomos realmente fazendo escolhas equivocadas. Vai chegar um momento que, conforme Paulo nesta leitura traz, é o momento de cair em si. É o momento de fazer uma análise, uma reflexão, conforme Santo Agostinho, na pergunta 919, nos solicita, nos convida. Faça uma reflexão da sua vida, comece a analisar se de fato estamos vivenciando esse evangelho, essa lei que habita em nós, ou se nós estamos nos equivocando nas escolhas ainda. Né? E o filho caído em si é este momento, refletindo sua vida, como todos nós somos convidados. Por isso Jesus diz que a grande questão é não se martirizar na culpa, é despertar a consciência, entender que fez escolhas, mas que cabe a você levantar e resolver tudo isso, ou seja, reparar o caminho. O primeiro processo que Jesus nos convida, nesta passagem da parábola, é o arrependimento, é trabalhar a humildade. O filho caído, ó pai, eu não me sinto mais digno de ser chamado teu filho, mas me proporciona trabalho, me dá trabalho. Isso é desenvolver a humildade dentro de si. Isso é buscar a confiança em Deus, lembrar que existe um Pai soberano que vela por nós, ou que nos cuida, que proporciona de nós todos os meios, porque na parábola, quando o filho volta, o pai o proporciona todos os bens, seja materiais, seja espirituais. E ali nós temos total entendimento, conforme a proposta de Emmanuel, né, quando ele traz esta reflexão, já aqui no prefácio, que ele diz assim: para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo. Se nós esperamos essa renovação em Cristo, se viemos aqui com esse propósito de, com a reflexão de hoje, ter esse entendimento, tomar um passe para já sair renovado, ele diz assim: famintos de claridade, ou seja, de entendimento, de compreensão, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Então, nós vamos ter 180 oportunidades de reflexões. Eu convido a todos a buscar o livro também, a ler o livro. Isso é um livro de cabeceira, serve como livro também para o momento de evangelho no lar. Tá? Uma leitura fácil de entendimento, de compreensão. Uma leitura para ser lida ao pé da cama, antes de dormir, ao acordar, para já se fortalecer na sua caminhada do dia a dia. Então, este livro, conforme Emmanuel coloca, é um livro despretensioso na singeleza que Emmanuel traz, mas de uma profundidade para o entendimento de todos nós. Nós vamos ter isso, o Palavras de Vida Eterna durou aqui 3 anos ou mais, 180 capítulos, será todas as segundas-feiras, e toda semana nós teremos aqui uma pessoa contribuindo com o estudo, ok? No mais, agradecer a todos, desejar um bom retorno aos seus lares e até uma próxima oportunidade.